Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é como evitar a penhora de bens por dívida tributária. A penhora de bens é uma medida judicial que determina que os bens de um devedor podem ser apreendidos e leiloados para garantir o pagamento de uma dívida reconhecida judicialmente. Imagine que você deixou de pagar uma dívida a um ente federativo e passou a ser cobrado por vias judiciais. Nesse caso, você pode optar pelo pagamento voluntário, ou caso isso não aconteça, um juiz pode determinar que algum dos seus bens, como imóveis, veículos ou aplicações financeiras, seja apreendido. Ou seja, a penhora ocorre uma vez que as opções de cobrança amigáveis não dão resultado ou se esgotam. Nesse cenário, o fisco entende que o contribuinte devedor não realizará o pagamento do valor devido por livre e espontânea vontade e, portanto, deve ser forçado a isso. A transação tributária é uma alternativa para evitar a penhora de bens por dívidas tributárias. Essa opção permite ao contribuinte devedor negociar a quitação do débito tributário com vantagens, como parcelamento, descontos, redução de até 100% de multas e juros, e a possibilidade de liberação do bem penhorado ou bloqueado. Vale destacar que alguns bens são considerados imprescindíveis ou protegidos por lei, isto é, eles não podem ser penhorados. Isso é uma situação que deve ser avaliada caso a caso, conforme a situação, o débito que está sendo cobrado e também as opções que o contribuinte dispõe. A adoção de algumas atitudes pode te ajudar a se proteger do processo de penhora de bens por dívida, que eu posso destacar em 3 dicas fundamentais, que são: organize suas finanças. A organização financeira ainda é um desafio para boa parte dos brasileiros, mas é indispensável para evitar problemas maiores como a penhora de bens. Você pode começar separando todos os seus gastos e ganhos em uma folha. O objetivo ideal é sempre gastar menos do que você ganha, e para entender se isso acontece, basta detalhar o que são contas fixas e entender se o valor recebido é suficiente para cobrir com todas as suas responsabilidades básicas. Em seguida, é importante avaliar o uso de métodos de pagamento, como o cartão de crédito ou cartões de loja, e de aplicativos como apps de entregas e de viagens. Repensar esses usos é fundamental para reduzir os gastos cotidianos e, assim, evitar fazer muitas dívidas que se acumulam. Uma segunda dica é: pague as dívidas em dia. Arcar com as contas na data certa é a melhor maneira de não ter que lidar com os juros agressivos, que acabam aumentando em muito o valor inicial da dívida. Por isso, tente deixar separado o dinheiro que deverá ser usado para pagar contas básicas e fundamentais, evitando gastá-lo com outras necessidades ao longo do mês. E um terceiro ponto a se levantar é: tente negociar a dívida. A negociação de dívidas pode ser uma alternativa para quem já está com o nome sujo, mas ainda quer resolver a situação de forma amigável. A partir dela, você pode conseguir descontos expressivos e quitar dívidas com mais facilidade, ou parcelar o valor devido em condições melhores e com menos juros. A transação tributária que eu mencionei anteriormente é uma destas formas de negociação, mas existem muitas outras formas de negociação que, a depender do caso, podem ser muito mais eficientes para evitar uma penhora inesperada ou mesmo para quitar a dívida. Em resumo, 4 ações rápidas que vão evitar que seus bens sejam penhorados por conta de uma dívida são: regularizar dívidas antes da inscrição em dívida ativa, monitorar processos no ECAC da Receita Federal e sistemas estaduais ou municipais, buscar por um advogado tributarista para uma avaliação estratégica e considerar medidas preventivas, como um planejamento tributário, por exemplo. Assim, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer sobre esse assunto e estar atento aí, né, e evitar que penhoras indesejadas sejam feitas em suas contas bancárias ou através de bens em sua propriedade ou de sua empresa. E caso você queira estar por dentro das principais notícias que envolvem o direito tributário em âmbito nacional, você pode estar me seguindo no Instagram, o link eu disponibilizei aqui no perfil, e lá naquela rede eu posto cotidianamente as principais notícias que envolvem o direito tributário em âmbito nacional. E você que me acompanha estará por dentro de qualquer tipo de atualização, alteração legislativa ou qualquer matéria que possa influenciar o sistema de tributos do nosso país. E caso você queira conhecer mais sobre a regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo um e-book, cujo link de acesso eu também disponibilizei aqui no perfil. E lá naquele livro eu trabalho trazendo diversas estratégias
que podem ajudar qualquer contribuinte, pessoa física ou jurídica, a alcançar a regularização junto a qualquer imposto regulamentado, seja um imposto municipal, estadual ou federal, a fim de que você ou a sua empresa estejam em dia com as suas obrigações fiscais e as suas questões tributárias não sejam um problema, mas sim um sinônimo de fluidez e estabilidade. Até breve.